certo? Vamos fazer alguns combinados, assim, antes da aula? Eu e a Pri estamos na aula, né, Pri? Pri, se apresenta aí. É. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Priscila. Também acho que eu só conheço a Giovana, o Marlon e o André. Eu sou preceptora lá no Copa Vila. Cheguei a Campo Grande há pouquíssimo tempo. Eu fiz faculdade no Rio e fiz a residência lá também. Então, estamos aqui agora, trabalhando com vocês. E acho que, enfim, acho que eu não conheço mais ninguém além dos residentes lá do Copa. Mas, enfim, prazer em conhecê-los. Espero que a gente tenha uma tarde de muito aprendizado. Beleza. Então, gente, acho que uma coisa importante é vocês precisam participar. A gente já está num formato, né, bem difícil, que é um online. A gente tenta deixar a aula, assim, da forma mais agradável possível. Isso é bem difícil. Estou aqui no ambiente praia para ver se, né, dá uma aura, assim, um pouco mais... Tudo onde a gente queria estar, né? Mas, enfim. Mas eu acho que tem que rolar um esforço mútuo aí de todo mundo, sabe? Para participar, aparecer se possível, mas pelo menos para responder e participar bem nos pequenos grupos. Vocês vão ter um bocadinho de trabalho hoje, mas isso é bom, porque eu não quero ninguém dormindo. Eu tô com meu café, espero que vocês tenham um café aí também, porque é denso, assim. Não é que é denso, vocês que já são R2 já têm até uma boa bagagem disso, assim, mas é muita coisa, né? São muitos assuntos dentro de um assunto. Então, é muita coisa para relembrar, muito fluxograma para fixar. Então, assim, tem que estar todo mundo acordado e participativo. Ah, valeu. Beleza. Isso aqui é tudo parte do processo, viu, gente? É tudo programado, a gente dá essas pausas mesmo, que é para criar esse ambiente. É uma pausa dramática, exatamente. Então, vamos Você também tem compartilhar. livros. O quê? Ciro também tem livros aqui atrás. Bom, eu vou compartilhar minha tela para compartilhar a apresentação. E se der errado, também faz tudo parte do processo. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Então, beleza. Só arrumar aqui na outra tela. Eu tô achando tão mágico esse negócio de várias telas aqui. Tô me sentindo super jovem. Vamos lá. Então, gente, a aula de hoje vai ser sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, corrimentos vaginais, dor pélvica aguda e uma pontinha de dor pélvica crônica, tá? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Primeiro, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. É mais um momento de reflexão. É possível falar sobre infecções sexualmente transmissíveis sem falar sobre sexualidade? Na abordagem de vocês aí do dia a dia, no consultório, quando vocês vão abordar DSTs, vocês contemplam todas, todos e todes? Vocês têm essa preocupação? Quero que vocês pensem sobre isso. É um buzz group, se fosse, né, ali, todo mundo junto, mas pode ser um pensamento meio individual, se vocês têm grupo aí de WhatsApp, quiserem trocar um com o outro, mas eu quero só que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Não vai ser nem 5 minutos, vão ser 2 minutos de reflexão. Valendo, tic-tac.
aí, gente, já deu, né, para todo mundo pensar um pouquinho? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, alguém quer. Quem vai fazer um comentário sobre isso? Eu quero pelo menos saber, gente, se vocês pensam nisso, se vocês abordam isso, é super normal no dia a dia de vocês. Ah, eu sempre abordo sexualidade, independente de orientação sexual, identidade de gênero, enfim. Ou tipo, não, eu não toco nesse assunto, preciso de vocês aí, participando. Será que meu microfone tá mudo? Não. Tem alguém aí? Não, gente, não quero no chat, eu quero que vocês falem. Vamos ver. Sim, 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 sim. Tá. Mais pacientes surgindo, eles mesmos mais abertos a perguntas e dúvidas. Pode falar de ST, por exemplo, infecções congênitas. Somos tímidos. Gente, isso acabou. Cheguei em Campo Grande, acabou isso. Nada disso. Tá. Então, assim, vários sim, sim, sims. Então, ok, super fácil isso para vocês, super de boa, nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida. É isso? Pode ser pelo chat mesmo, fazer o quê? Não dá pra gente ganhar tudo todos os dias. Ok? Aula para mim mesma. Tem avaliação dessa aula? Da gente avaliar os residentes, depois vocês podem me avaliar também, não tem problema. Mas vamos nessa. Então, deixa eu falar os objetivos das aulas, da aula, né? Então, o que que nós queremos hoje? Abordar a saúde sexual centrada na pessoa, não só saúde sexual em si, pensando numa prevenção combinada. Eu espero que isso não seja grego para vocês. Realizar um diagnóstico sindrômico em casos de corrimento vaginal, uretral, úlceras e verrugas genitais, todos aqueles fluxogramas lindos que eu tenho certeza que vocês amam e adoram. Conhecer e aplicar os fluxogramas para cada síndrome, tratar corretamente os pacientes após estabelecidos o diagnóstico e, eventualmente, suas parcerias sexuais. Diagnosticar e tratar corretamente os casos de doença inflamatória pélvica, saber diferenciar de cervicite e tal. Diferenciar as principais hipóteses de dor pélvica crônica e saber abordar a saúde sexual da população LGBTQIA+, também. Então, a abordagem sindrômica das DSTs, ela já é um pouco antiga, né? Desde 1991 é preconizado que a gente faça essa abordagem sindrômica, e a ideia é o quê? Eu tenho uma doença incluída em síndromes pré-estabelecidas, baseadas em sinais e sintomas, em que, se eu reconheço essa determinada síndrome, eu não necessito de exames confirmatórios, eu posso fazer um tratamento, tá? Então, espero que nos pequenos grupos vocês participem mais e falem mais, porque como eu comentei, vocês vão ter um bocadinho de trabalho. Então, a gente vai dividir em 2 grupos agora. Cada grupo vai receber um caso clínico, tá? Eu vou ficar de facilitadora num grupo, a Priscila vai ficar de facilitadora no outro, e a gente vai trabalhar em cima desse caso clínico. Depois a gente volta para o grupo grande, certo? Certo. Beleza. Valeu, pessoal. Vamos dividindo em grupo agora. Hello.
Voltei, sorry. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Então, para a gente ver a questão da aula. Só para a gente voltar. Bati um papo com a Priscila ali rapidinho sobre como foi a discussão de vocês, tá? Então, a gente vai pular a parte de apresentar a relatoria e tal, por causa mais do tempo mesmo. Mas, aparentemente, foi interessante. Mas eu vou comentar, então, os casos, porque um não conhece o caso do outro, né? E as perguntas, tá? Então, vamos lá. O caso 1, que foi o grupo da Priscila. Então, Maria, 23 anos, solteira, gestação 1 para 0, aborto 0, com 16 semanas de idade gestacional. Então, ela chega na unidade queixando-se de dor no pé da barriga e desconforto durante a relação sexual há 6 dias. Sentiu-se quente na última madrugada e hoje está com ardência a urinar. Está preocupada, pois a mãe sofre há mais de um ano com uma dor pélvica que ninguém descobre a causa. Então, o grupo 1 discutiu esse caso, né? A ideia era dar uma esmiuçada aí. A gente tinha separado algumas perguntas, mais ou menos, que no meio da discussão de vocês tinham que conseguir responder. O primeiro, qual que era o diagnóstico sindrômico? Quais as hipóteses diagnósticas possíveis? O que explorar na história da paciente? O que avaliar no exame físico? Que exames pedir? Quais os tratamentos para as hipóteses diagnósticas elencadas? O que orientar para a paciente? E quais as hipóteses diagnósticas para a queixa da mãe da paciente? Quem estava aí no grupo 1, vocês acham que conseguiram mais ou menos responder essas perguntas? O material que vocês fizeram, vocês vão ter que enviar para a gente. Quem foram os relatores, salva e pode até mandar no chat. Vocês acham que vocês conseguiram responder? Alguém aí do grupo 1, qual que foi o diagnóstico sindrômico de vocês, assim, em relação a ela? Estão respondendo no chat? Vocês conversaram sobre dor pélvica aguda? Pessoal do grupo 1, Camila, Fernanda, Grupo 1, pode Raina, balançar a cabeça, tentar com a André. coisa. Vocês falaram sobre dor pélvica aguda, atingiram? Ótimo, DIP, ITO, perfeito. Beleza, vocês foram explorando a partir daí, então, dessas duas hipóteses diagnósticas, né? Causas de dor pélvica. Tá. O que mais ou menos vocês exploraram na história dessa paciente? Então, a gente fez o levantamento com base na história que foi contada, né? Mas a gente chegou à conclusão que a gente precisaria de mais detalhes, né, para caracterizar se é uma cervicite, se eu tenho de fato uma DIP, pelo exame físico, se pode se tratar ou não de uma queixa urinária, talvez uma pielonefrite, porque a paciente tinha febre. Então, a partir daí, a gente foi desmembrando, né, de acordo com os diagnósticos diferenciais, como que a gente conduziria os casos. Certo. Perfeito. Vocês foram falando quais seriam os achados no exame físico para pensar numa coisa ou na outra, né? Tá, vocês chegaram a discutir exames que seriam possíveis e os tratamentos para as possíveis causas? No caso de STs, por exemplo, testes rápidos, né? Se a gestante está na unidade, de repente poderia ser uma infecção sexualmente transmissível e a gente já conseguiria dar uma conduta, né? Ou então, no caso do parceiro também, poderia perguntar. Ela falou que era solteira, de repente não tem parceiro fixo, então perguntar na história, né? Se algo poderia estar relacionado. Então, a gente ficou com DIP, ITO e as ISTs. Certo. Com relação aos exames, Bárbara, a gente até comentou, né? Pensando na DIP, o diagnóstico ali é de maneira clínica, porque aqui a gente não tem acesso à coleta de material, né? Então, se é uma paciente que não tem sinal de gravidade, a gente não precisa referenciar, a gente consegue instituir o tratamento, né? É só repensar na escolha das drogas, que, por exemplo, o gestante não pode usar doxiciclina, mas a gente pensa Ótimo. alternativas
alternativas que a gente poderia conduzir dentro da atenção primária. A gente não tem acesso a ceftriaxona, então essas pacientes a gente geralmente precisa encaminhar para a UPA. Então a gente discutiu essa história de referenciar o paciente também, né? Fazer a carta, para a gente conversar entre os serviços, coordenar o cuidado mesmo. E assim, algumas das infecções, né, você já poderia tratar ao invés de confirmar por testes, né? Então, seguir a abordagem sindrômica mesmo e orientação da paciente em relação a riscos para ela e para o bebê. Ótimo, beleza. Vocês chegaram a discutir alguma coisa da mãe, mais de um ano, com dor pélvica, possíveis hipóteses diagnósticas? Sim, em relação à ideia da paciente, né, que poderia ser algo na cabeça dela relacionado, né, porque ela tinha uma queixa de dor pélvica e a mãe tinha há mais de um ano. Talvez ela tivesse a dúvida de que, será que eu tô com a mesma coisa da minha mãe, né? Então, apesar de ser 6 dias, a mãe dela tinha um ano. Então, diferenciar essa queixa, né, aguda, crônica, quais as causas que estariam mais relacionadas, né? E, bom, enfim, é isso. Fechou, é isso mesmo, gente. Nesse sentido, né, a gente até discutiu fazer o MCCP mesmo, explorar a experiência de doença dessa paciente, né, o contexto que ela está inserida, a experiência de doença com relação ao que a mãe dela está vivendo, porque ela pode estar diante, né, se não de uma DIP, mas de repente de uma cervicite que a mãe teve algum tempo atrás e que evoluiu para uma doença inflamatória crônica, né? Então, são coisas que a paciente pode relacionar, sim, a gente precisa explorar, né? A Raina tinha falado também umas ideias muito interessantes, Raina. Você não quer compartilhar com o grupo todo? Então, eu tinha comentado para a gente, assim, abordar no aspecto de pessoa mesmo, né? Se a gestação dela era desejada, se foi planejada, se ela podia ter tentado abortar, não sei, por isso que às vezes gerou uma inflamação pélvica ali, se tentou introduzir alguma coisa, como que era a relação dela com a mãe, se a mãe tinha tido algum aborto e ela, não sei, talvez estava pensando que poderia acontecer com ela, essas coisas. Bacana mesmo, legal. Obrigada, Ótimo. Raina. Isso aí, bem ampliado. Bacana. Ok, gente. Parabéns para vocês. Caso 2, então. Foi o grupo 2. Então, a Aline, 32 anos, comparece na unidade sob demanda espontânea, acompanhada do namorado Felipe. Se queixa de corrimento amarelado há 2 semanas, a mesma refere estar preocupada, pois acredita que passou para o seu namorado, que há 2 dias também está com corrimento amarelado. E aí, doutor, o que eu tenho? Passei para o meu namorado ou peguei dele? Quais são as perguntas que a gente tinha mais ou menos pensado nisso? Então, no caso da Aline, qual o diagnóstico sindrômico e as possíveis hipóteses diagnósticas? Para o Felipe também, mesma coisa, diagnóstico sindrômico e as possíveis hipóteses diagnósticas. O que explorar na história desses pacientes, o que avaliar no exame físico, que exames solicitar, quais os tratamentos para as hipóteses diagnósticas e o que orientar para esses pacientes. A galera discutiu bem também no grupo 2. Alguém quer falar, gente? Sobre os diagnósticos, o que o grupo pensou, como que desenvolveu? A gente esmiuçou as possibilidades diagnósticas ali em relação tanto às 2 síndromes, acorrimento vaginal e acorrimento uretral, as particularidades de cada tipo de corrimento, no caso do vaginal, e as características que possam indicar um diagnóstico ou outro, partindo também daí para as possibilidades terapêuticas para cada tipo de corrimento, né? E daí a gente abordou também a questão do corrimento uretral, os patógenos mais comuns e qual seria o tratamento que a gente poderia ofertar nesse momento, né? Um tratamento mais empírico aí. Eu não sei se era para falar isso, se é para falar mais coisa. Não, eu acho que foi mais ou menos essa a discussão, né? Então,
Eles falaram das duas síndromes, uretral e de corrimento vaginal. Vocês também falaram, né, sobre investigar, então, o comportamento sexual desse casal, história prévia de infecções, também ofertar, né, teste rápidos, outros exames. Eles também fizeram essa abordagem, que também foi importante. Beleza. Vocês acharam casos difíceis? É o nosso dia a dia, né? Acho que o caso 2 é bem mais a questão do dia a dia mesmo, né? Vocês pensam em investigar DIP em gestante? Gestante com dor pélvica, vocês lembram de pensar em DIP? Lembram? Tá. Beleza. Vamos dar uma respirada aí uns 5 minutos, fazer xixi, antes de eu começar a falar e apresentar um monte de fluxograma? Pode ser? 5 minutinhos, fazer xixi e pegar um café. Ok? Hello, galera. Vamos voltar? Todo mundo de bexiga vazia? Todo mundo acordado, pegaram um café, fizeram um polichinelo, um alongamento, um lanchinho, né? Energia, isso. Muito bom, Reina. Tá todo mundo aí? Sem máscara. Vamos voltar, gente. Eu falei 5 minutinhos de verdade. Gostaria que fosse mais, mas eu juro que vai ter mais um intervalo. Tchau, tchau. Aqui, oi, beleza. Mandem mais uns ois aí, gente, para saber que vocês voltaram. Firme, isso aí. Firme. Boa. Ai, ai. Oi, oi. Ok. Um chazinho ali da Fernanda, se é que achar, né? Senão não uso os meus truques. Capenga, anêmico, mas vivo. Poxa, Felipe. Beleza. Alguém dá ferro para esse menino? Uma Ai, beterraba, uma couve. uma couve. Fechou? Bora? Pode ser? É, da cachaça. Sim. Para mim funciona, funciona super bem. Então, bora. Ó, vou começando. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Obviamente, que me conhece um pouquinho, né? Eu tinha que inserir um pouquinho esse assunto. O que que é, gente? Por que que quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente tem que falar de uma abordagem centrada na pessoa com vida sexual ativa, claro, né? Porque isso, a OMS, né, já traz aí, ó, em 2006, que a sexualidade é um campo extremamente importante da vida de qualquer pessoa, né? Inclusive, ela entra quando a gente fala de direitos humanos, direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde. Tem também a sexualidade, o direito à expressão e uma vivência saudável da sexualidade, ela entra como um dos direitos humanos, tá? Então, a sexualidade, ela contempla o sexo, a identidade e os papéis de gênero, orientação sexual, prazer, intimidade, reprodução, e ela é influenciada
por aspectos biológicos, aspectos pessoais, muitas vezes familiares, sociais, culturais, dependendo de onde eu estou, né? Então, tudo isso influencia e tem um peso na nossa expressão e vivência de sexualidade. Então, é um assunto importante, é algo relacionado à saúde, é algo relacionado ao indivíduo, à comunidade, às populações, e a gente precisa saber abordar bem isso nas consultas, tá? Vocês têm dificuldade de abordar sexo e sexualidade nas consultas? Ou é tranquilo para vocês? O silêncio é sim ou é não? Só para eu poder me... Tipo, Fiquei no me início fazendo eu a acho mesma meio difícil. pergunta. É. Difícil? Fácil. A Ina acha meio difícil no começo. Também um pouco de dificuldade. Melhora. Beleza. Vocês, quando estão como pacientes, vocês têm esse aspecto da vida abordado nas consultas de vocês? Quando vocês são pacientes? Alguém já passou por um pouco de dificuldade disso? Principalmente no paciente idoso. É. Alguém quer comentar mais assim? Não? Eu, Bárbara, achava bem difícil no começo. E olha que eu já tô velha e já com um bom tempo de formado. Nunca abordaram sobre minha sexualidade, sim. Certo, quando me doar sangue, legal. É, Só em consulta interessante. ginecológica, massa. Eu, gente, que já tô meio velha já. Já teve casos de eu em consultas, eu, uma mulher lésbica, e de não conseguir expressar em momento algum durante a consulta a minha sexualidade, e era algo importante na consulta. Eu como paciente. Agora imagina, para as outras pessoas, que às vezes nem têm a visão que a gente tem. É difícil pacas. É difícil para a gente, como médico, abordar, mas se a gente, como médico, não aborda, vai ser muito difícil o paciente se sentir à vontade para trazer esse tema. Vocês concordam com isso? É muito mais difícil para o paciente, gente, entrar nesse assunto. E geralmente os pacientes querem que a gente aborde isso, porque é um campo da nossa saúde. É um campo que preenche e completa a gente como indivíduo. Então, sim, é difícil para a gente, mas para o paciente é mais difícil. Se a gente não tiver uma abertura, se a gente não tentar um vínculo, sabe? Se a gente não fizer as perguntas, então o paciente não vai trazer. O paciente não vai falar. Ele vai vir consultando por outras causas, por outras queixas e não vai falar. Sim, claro, ele pensa. Sim. E aí, cabe muito um treinamento da gente, sabe? De saber abordar, às vezes trazer, sabe? Olha, esse é o momento da consulta agora, em que eu vou fazer algumas perguntas sobre a vida sexual e tal. Eu faço essas perguntas para todo mundo. Tem que perguntar qual que é a orientação sexual, qual que é a identidade, como que a pessoa se enxerga, em que gênero. Se a gente tá vendo que é uma pessoa transexual ou travesti, a gente tem que perguntar como que a pessoa prefere ser chamada. Se a gente não fizer isso, se a gente não der essa abertura, não é o paciente que vai trazer. Alguns, já mais empoderados aí, conseguem, mas são poucos ainda, gente. Nossa sociedade não facilita muito, né? Então, é difícil, mas tem que partir da gente. Aqui, no slide, a gente colocou algumas
A gente não, um material super legal que eu vou mandar para vocês, colocou algumas orientações, assim, para dar uma facilitada. E realmente, a gente já tem uma rotina de perguntas sobre isso, facilita bastante, tá? E aí você vai desenvolvendo o seu jeitão, né? Que cada um tem seu jeito. De uma forma que vai ficando mais leve para você, porque se a gente aborda isso de forma leve, de forma tranquila, o paciente também já fica mais tranquilo para te responder isso com sinceridade, tá? Então, evitar julgamentos prévios, né? Conceitos prontos. Não dá, gente, para olhar para a cara da pessoa e ter certeza qual que é a orientação sexual da pessoa, por exemplo. Não, a gente tem que perguntar, tá? Respeitar os limites, vai prestando atenção ali, qual que é a dificuldade do paciente de te responder, a expressão corporal, né, para você saber se você vai conseguir abordar isso, às vezes, naquela consulta, ou se você vai usar a longitudinalidade e entrando nesse assunto aos poucos, né? O legal da nossa área é que a gente tem essa possibilidade de ir fazendo essa vinculação com o paciente ao longo do tempo, e a gente vai usar isso a nosso favor, tá? Prestar atenção nas nossas reações, isso é muito importante mesmo. Sempre falar que essas perguntas são feitas para todas as pessoas, porque senão a pessoa ela já fica meio desconfiada, vai estar se achando meio rotulado, alguma coisa assim, por que tá perguntando isso para mim? O que sabe, o que eu deixei transparecer? Enfim. Então, acho que isso é muito importante. Prestar atenção, às vezes, com termos neutros, porque isso também deixa a pessoa, às vezes, mais aberta para falar com você. Então, às vezes, ao invés de falar parceiro, namorado, namorada, falar parceria sexual, por exemplo, super ajuda. Depois que eu descobri esse termo, mudou minha vida. E tentar fazer perguntas de uma forma leve e não muito julgadora. É isso. Alguém sabe dizer o que é prevenção combinada? É a utilização de mais de um método para prevenção, né? Por exemplo, preservativo e PrEP, outra possibilidade, abstinência sexual e PrEP, não teria necessidade de fazer isso, mas é o uso de mais de uma estratégia para a prevenção de PSP. É o uso de múltiplas estratégias, inclusive às vezes em diferentes momentos, né? Pensando não só na prevenção de STs, mas de HIVs, de hepatites virais, né? Sim, exatamente isso. Tem essa mandala da prevenção combinada, que é lindíssima, super colorida, bonita, ficou bonita no slide, estou surpresa. Mas é isso, ela traz aí vários aspectos da prevenção combinada, desde PEP, PrEP, prevenir a transmissão vertical, imunização para as hepatites, redução de danos, diagnosticar e tratar as pessoas com HIV e STs, uso de preservativos, de lubrificantes, outros métodos de barreira, a depender, né, da situação, tratar as pessoas que têm HIV/AIDS, tratar e regular os pacientes com HIV, às vezes com complicações ou com infecções, tá? E pensar em populações prioritárias e de risco, a depender da conversa que eu tenho com o paciente e o que eu vou notando quais são os hábitos sexuais, as possíveis exposições, então eu vou fazendo tudo isso centrado no paciente, na necessidade do paciente, nos possíveis riscos do paciente, tá? Da paciente. Aqui tem uma tabelinha. Eu não sei se isso aqui para vocês é super, tipo, beleza, super sei isso, porque eu, por exemplo, não tinha muito esse cuidado de pensar numa questão de frequência, sabe? Então, eu achei interessante quis trazer aqui. Então, ele traz de HIV, sífilis, clamídias e gonococo e hepatites. Tá, a gente não precisa decorar isso nem nada, mas eu acho interessante a gente pensar nisso, tipo, adolescentes com e jovens com menos de 30 anos, tipo, ele recomenda que a gente faça um rastreio anual, por exemplo, né, para HIV e sífilis, e as outras a depender do que eu pego na história e na consulta. Da gestante a gente já sabe,
Mas aqui, outras populações, gays, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, travestis e transexuais, pessoas que usam álcool e drogas, ele já faz uma recomendação semestral, né? Inclusive para hepatites. Não sei se vocês acharam interessante, mas eu achei. Pessoas que já têm IST, então eu tenho que fazer o rastreio no momento do diagnóstico para outras, beleza, isso a gente já sabia, né? Pacientes com HIV, eu faço um rastreio semestral de sífilis no momento do diagnóstico clamídia e gonococo em outras ocasiões, caso seja necessário, e pela história, e anualmente de hepatites. E assim vai. Pessoas com prática de sexo anal receptiva, sem uso de preservativos, eu faço um rastreio semestral dessa pessoa. Eu acho interessante. Pessoas privadas de liberdade, violência sexual, pessoas já em uso de PrEP, né, e pessoas com indicação de PEP. Então, depois vem uma esmiuçada nessas tabelas que eu acho interessante. Vamos para os fluxogramas. Eu acho que vocês fizeram uma boa discussão. Pelo que eu me lembro, assim, pelo menos aqui do meu grupo que discutiu isso, vocês entraram bem, sabe? Achei que vocês falaram bem, inclusive, dos tratamentos. Então, eu vou dar uma passada meio rápida nos fluxogramas, mas prestem atenção e façam perguntas, tá? Caso vocês tenham dúvidas, certo? Não garanto que eu vou saber responder, mas a gente procura qualquer coisa. Então, vamos lá. Síndrome de corrimento vaginal e cervicite. Chegou a paciente lá. Eu vou coletar uma anamnese, né? O que eu vou avaliar na história clínica? Isso aqui é bom que depois vai super se repetir. Então, eu vou fazer uma investigação mesmo da vida sexual dessa mulher, certo? Ou desse homem trans, por exemplo. A gente não pode esquecer isso, né? Dessa pessoa que tem uma vagina. Então, avaliar as práticas sexuais, os fatores de riscos para ISTs, DUM, práticas de higiene vaginal, uso de medicamentos tópicos, ou chás, ou outros banhos de assento, que é, né, tipo, que as pessoas podem fazer, às vezes culturalmente ou por outras orientações, os sistêmicos e potenciais agentes irritantes locais. Eu vou investigar qual que é a característica desse fluxo vaginal, se teve alguma alteração ao longo do tempo ou não, como que é o normal do dia a dia, como que ficou agora e quais são os sintomas associados. O exame ginecológico, toque, se tiver necessidade, e o exame especular. Vou pensar nos fatores de risco para IST, que são idade abaixo de 30 anos, novas e múltiplas parcerias sexuais, parcerias com IST. Tem que lembrar de perguntar se a pessoa tem uma parceria sexual, ou pelo menos recente, no momento, tem que perguntar se não tinha nenhum sintoma, nenhum sinal, se a pessoa não tinha se queixado de nada, ou percebido alguma coisa, tá? E o uso de preservativos, ou barreiras, ou cuidados durante a relação sexual. Então, se eu faço o exame ginecológico, o que eu já tenho que excluir? Se tem dor, a mobilização do colo, saída de secreção do colo, edema, sangramento. Por quê? Porque aí eu já vou para uma cervicite. Se for uma cervicite, eu vou pensar em gonorreia, em clamídia, certo? E vou direcionar meu tratamento para cervicite. Além de uma cervicite, tem dor à mobilização do colo, eu tenho dor pélvica, eu tenho febre, né? Eu tenho critérios que fecham uma DIP, eu vou passar para DIP e fazer um tratamento de DIP, caso eu feche todos os critérios e chegue a essa conclusão. Beleza, não parece ser nada de cervicite, nem DIP, eu tenho só um corrimento. Beleza. Então, eu olho, eu tenho o corrimento confirmado. Eu tenho uma microscopia disponível na unidade? Aí que vai. A gente não tem, né? Se tivesse, seria super legal, porque a gente poderia fazer essas coisas super bacanas, de usar KOH, avaliar o pH, seria lindo, gente, mas a gente não tem nada disso. Então, o que eles falam para quando a gente não tem? A gente vai avaliar e tratar.
Não tem muito jeito, sabe? E muitas vezes a gente vai fazer um tratamento combinado. Então, se eu tenho características para pensar em candidíase, eu tenho um corrimento grumoso, esbranquiçado, aderido à parede, acompanhado de irritação vulvar, às vezes até marcas de escoriação, vou ter um corrimento sem cheiro, às vezes ardência urinar, né? Mas é ardência vulvar, o contato da urina, vou fazer o tratamento para candidíase. Ah, não, não é. Não parece ser candidíase, é alguma outra causa. Não tem sinais muito de cervicite, então talvez a gente não vá pensar em clamídia e gonorreia. Então a gente vai pensar ou em vaginose bacteriana ou em tricomoníase, certo? Tricomoníase, eu vou pensar num corrimento mais bolhoso, às vezes amarelo esverdeado, geralmente tem algum sinal de colpite, pode ter um pouco de dor pélvica, às vezes pode dar disúria também. A vaginose, às vezes mais fluido, acinzentado, branco acinzentado, pode ser amarelado, os dois com alteração de cheiro. Qual que é o tratamento para os dois? Metronidazol. Vou fazer o metronidazol tópico ou o metronidazol oral, certo? Lembrando que se eu desconfiei de tricomoníase, que certamente é uma DST, tem que tratar o parceiro. Beleza? Não, não é nada disso, não tem sintoma nenhum, eu olho, é um corrimento fisiológico, aí eu vou conversar com a paciente e chegar à conclusão se é um corrimento fisiológico mesmo ou não, quais são as mudanças do fluxo vaginal ao longo do ciclo, né, da mulher e tal, certo? Aproveitar, se for da idade correta e do tempo correto, aproveitar para fazer um Papa Nicolau, se for indicado, ou agendar isso. Se a mulher tiver com infecção, eu não vou fazer a coleta do Papa Nicolau ali, eu vou tratar primeiro e depois eu agendo um Papa Nicolau, tá? Porque as infecções podem alterar o resultado do Papa Nicolau. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu vou aproveitar, caso eu desconfie de uma DST, vou oferecer para essa paciente os testes rápidos, vou fazer orientação centrada na pessoa e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida disso aqui? Não? Fácil? Beleza. Então, qual o tratamento, gente? Tranquilo? Sem dúvidas. Tá. Então, qual o tratamento para gonorreia e clamídia? Gonococo, gente. Ceftriaxone, tá? 500 miligramas, IM, dose única. A gente não usa mais o ciprofloxacina, eu estava falando isso, acho que no pequeno grupo. Até a OMS já liberou alguns documentos também. Aqui no Brasil também tem muita resistência, então a gente não recomenda mais o uso de ciprofloxacina. Beleza, aqui em Campo Grande está um parto para conseguir uma ceftriaxona, né? Então, o melhor dos mundos é o paciente às vezes conseguir comprar ou esperar. Se não tiver jeito, a gente vai ter que usar o que tem. Mas a resistência é muito grande, então não seria o ideal, tá? Mas enfim, ceftriaxona, 500 miligramas em dose única, associado a 500 miligramas de azitromicina, 2 comprimidos VO, ou seja, 1 grama de ácido. Também fala um pouco sobre a resistência da azitromicina para clamídia, né? Mas, enfim, é uma outra questão. Lembrando, gente, que pode ter conjuntivite. Vocês já viram conjuntivite do adulto por gonococo? Alguém sabe dizer como mais ou menos que é? Nunca vi. Existe, viu, gente? Existe isso muito purulento, mas muito purulento, assim. Muito, com bastante irritação. Tem que pensar. E aí, às vezes, pode ter sintoma, né? Tipo, se for uma mulher, pode ter sintoma, às vezes, de corrimento vaginal, dor e nos olhos. E nos homens, geralmente, vai ter um corrimento uretral associado, mas também não é obrigatório. Enfim, eu também nunca vi. Mas, enfim. E a infecção por clamídia, azitromicina ou doxiciclina,
Também acho um crime, gente, não ter doxiciclina aqui, mas não temos. A doxiciclina seria 100 miligramas 2 vezes por dia por 7 dias. E não é barato. Não é muito barato para pedir para o paciente comprar. Mas seria muito bom. Tratamento da candidíase vulvovaginal, isso eu acho que vocês super dominam, né? Pelo menos o pessoal ali do meu grupo falou super bem, estatina, 14 dias, ou miconazol, 7 dias, pensando como tratamento tópico, e o fluconazol, 150 mg VO em dose única, ou o ITRA, 2 comprimidos VO 2 vezes ao dia, um dia, também na dose única. Se for recorrente, vocês pegam candidíase recorrente? É fácil ou é difícil? Super responde bem, assim, ao tratamento? Como que é? Eu já peguei vários casos super difíceis, assim, de responder. Nossa, eu acho candidíase recorrente um parto. Então, eu acho difícil. Não sei se vocês super manejam bem ou dão sorte. Ainda mais quando a gente não tem muita opção terapêutica, tipo aqui. Então, eu acho bem difícil. Mas isso a gente pode fazer, então, o fluconazol, dias 1, 4 e 7, ver se segura. Desafio vaginal por conta própria, os 2 dias, depois param de usar. Também, mau tratamento, às vezes, mulher diabética, gestante. Nossa, tem aquelas gestantes que a gestação inteira com candidíase, um parto super difícil. Então, se usou fluconazol, às vezes a gente troca pelo ITRA, aumenta o tempo de miconazol, faz esse fluconazol de manutenção. Esse eu já acho que funciona a maioria das vezes bem, assim. Um comprimido por semana, ali, às vezes 6, 8 semanas. Aqui fala até por 6 meses. E eu acho que dá uma boa segurada. Nunca vi fazer esse miconazol creme 2 vezes na semana. Nunca vi. Mas parece interessante. E esse óvulo vaginal, eu nem sei o que é. Nunca vi também. Gente, candidíase é DST? Só respondam. Não é DST. Não. Alguém acha que sim? Alguém acha que sim? Tá. Beleza. Então, vamos. Vaginose bacteriana. Isso vocês pegam bastante também, né? É bem do dia a dia. Acho que também não tem muita dúvida. É bem o metronidazol gel mesmo. 5 dias, eu até passo 7, fiquei até com vontade de passar 5 dias. O metronidazol oral, 250 miligramas, 2 comprimidos, de 12 em 12 horas, então 500 miligramas, de 12 em 12. Nas recorrentes, fala que 10 a 14 dias de metronidazol, que eu acho que deve ser, meu Deus, horrível de tomar, porque metronidazol é horrível de tomar. Ou metronidazol gel por 10 dias, e fazer esse tratamento supressivo com óvulo de ácido bórico. Alguém já viu isso? Óvulo, nunca vi na rede, mas já vi preceptora da faculdade recomendando. Gente, nunca vi. Deve ser interessante, mas assim, não sei se é acessível. Ah lá, é caro. Deve ser caro. Já tive amiga que usou. Cara, enfim. Deve ser caro. Eu nunca vi. Se eu precisar passar isso algum dia na vida, eu vou ter que abrir o manual para ver. Beleza. Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Tricomoníase, mesmo tratamento da vaginose, certo? Pode ser o mesmo. 7 dias de metronidazol e tem essa opção de dose única também. Que eu não tenho muita coragem de passar, só se eu acho que a paciente não vai fazer o tratamento certo. Mas eu lembro ainda na faculdade de eu passar essa dose aqui de 2 gramas e a paciente chegar no final do dia, tipo, no mesmo dia, passando super mal, vomitando. Foi traumatizante para mim. Acho que deve ser bem, bem difícil. Mas
tem essa opção de tacar 2 gramas em dose única. Metronidazol liberado para gestantes em qualquer trimestre, o metronidazol é liberado para gestante. Ele é C, né? Ele é C. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Manejo clínico da DIP. Alguém tem dúvida dos critérios do diagnóstico de DIP? Vocês entenderam bem a diferença de cervicite para DIP? Acho que não pode ir no primeiro, Giovana? Talvez, tem que dar uma procurada no Dynamed. Pri, você consegue ver no Dynamed, please, aí? Vocês conseguem visualizar bem a diferença de cervicite para DIP, gente? Alguém responde, please? Fácil. Tá. Beleza. Claro que o mais importante é a gente fazer o tratamento adequado, né? Mas a gente tem que conseguir diferenciar, sim, porque um é muito mais grave do que o outro, tá? Então a gente tem que ficar muito mais atento a complicações. Então, por isso que eu pergunto porque a gente só poderia tópico e dependia de trimestre. Não, vamos tirar essa dúvida. Esse manual aqui, ele não faz nenhum adendo quanto ao trimestre. Ele fala já para tratar. Mas a Pri tá buscando pra gente, tá bom? Então, vamos lá, DIP. Critérios maiores, critérios menores, critérios elaborados. Eu tenho que ter 3 critérios maiores e pelo menos um menor, tá bom? Ou encontrar um critério elaborado, que é um que está gritando que é DIP, né? Beleza, mas eu acho que isso aqui a gente não vai ver na nossa vida, porque como é que vai chegar? Um histopatológico de endometrite, já a presença do abscesso tubo-ovariano, pode, enfim, acho que é difícil, né? Ou uma laparoscopia. A gente vai ficar mais mesmo nas queixas, nos critérios maiores e menores. Ó, a Fernanda olhou ali que é B. Ele não é nem C, eu achava que era C. Ele é B. Então tá. Dor pélvica, né? Dor embaixo do ventre, dor à palpação dos anexos, dor à mobilização do colo. Tem que ter esses 3. Além disso, posso ter febre, vejo a secreção mucopurulenta saindo ali da cérvice, massa pélvica, hemograma alterado com leucocitose, proteína C reativa ou outras indicações laboratoriais já de infecção ali de gonococo, clamídia ou micoplasma, tá? Então, beleza, o paciente chegou com dor pélvica. Vou fazer toda aquela avaliação que a gente basicamente já conversou lá na abordagem sindrômica dos corrimentos vaginais e cervicites, práticas sexuais, fator de risco. Legal mesmo a gente pensar na questão do DIU. O que vocês falam aí da paciente com DIU? Vocês pegam uma paciente com DIP e DIU. Quem fala para mim? Tem que tirar? Tem que tirar? Alguém acha que não tem que tirar? Se tem que tirar, eu tiro quando? Antes do tratamento ou depois do tratamento? Orientar que facilita. Não tira. Antes. Não tira. Gente, antes a gente falava muito isso lá na minha época que tinha que tirar. Tirava. Mas hoje a orientação é que não precisa tirar. Primeiro a gente trata e depois você avalia, tá bom? Aí se for tirar, tira pós-tratamento. Se achar que precisa.
mas a gente avalia primeiro, tá? Então, vamos lá. Então, faço anamnese, faço exame ginecológico. Tem sangramento, atraso menstrual, parto, aborto, ele já considera algo importante, de risco e que eu tenho que referenciar. Não. Tem um quadro super grave ali, com suspeita de peritonite, uma febre muito alta, referencia, tá? Tá, então não é grave, não tá grávida, que eles consideram que gravidez, viu, gente? A gente não trata na atenção básica, a gente referencia. Depois quero que alguém comente sobre isso, se essa é a nossa realidade, e se algum lugar aceita a gente referenciar, se não tiver grave, assim. Eu nunca vi. Opa, volta aqui. Então tá bom. É DIP, tem os casos, fecha o critério, não tem indicação de internação hospitalar, tá? Eu vou iniciar o tratamento ambulatorial, porque a gente não consegue fazer coleta de material, nem nada. Então, eu inicio o tratamento, eu tenho que reavaliar essa paciente. Não é tipo assim, ah, olha aqui o tratamento, tchau, beijo. Tem que reavaliar, tá, gente? Porque a DIP às vezes não responde, às vezes complica, tá? Então, eu preciso pedir para essa paciente voltar. Houve melhora em 3 dias? Então, em 3 dias, a gente tem que fazer uma reavaliação desse paciente, tá bom? Tá tendo melhora, beleza. Mantém, reforça, orienta. Eu tenho que tratar parceiro? Ou parceira? Eu tenho que tratar parceria sexual? Na DIP? Tenho, né, gente? Não pode esquecer. Aí já aproveita para oferecer outros testes, oferece os testes rápidos, faz toda aquela abordagem, tá? A gente não pode esquecer disso. Beleza. Então, aqui, ó, ele fala como critério de tratamento hospitalar gravidez. Não teve nenhuma cidade que eu trabalhei até hoje que eu consegui referenciar uma gestante que fechava os critérios para DIP. Nunca consegui. Tudo a gente teve que tratar na atenção primária. Nunca consegui. Teve um encaminhamento que, inclusive, eu citei o manual da época, com a indicação e tal, não adianta. Não teve, era via, como é que chamava? Core, uma coisa assim. Não consegui. Ó, recomenda-se que, por menor que seja a suspeita, eu já inicie o tratamento. Então, gente, ó, ai, mas será que tá fechando bem o critério? É grave. Trata. Na dúvida, trata. Então, qual que é o tratamento? Ambulatorial, ceftriaxona, com doxiciclina e metronidazol, tá? Esse é o básico. Todo mundo sabe disso, né, gente? Todo mundo tem. E se for gestante? Se for gestante, a gente não pode usar a doxiciclina, a gente vai ter que usar a azitromicina, certo? Mas pode usar a ceftriaxona e pode usar o metronidazol. A DIP, gente, ela geralmente é polimicrobiana, tá? Então, eu tenho que cobrir clamídia, gonococo, mais as bactérias, principalmente anaeróbicas. Então, por isso que a gente usa o metronidazol também. Hospitalar, mas aí não cabe pra gente aqui hospitalar. Eu peguei aqui, ó, o Dynamed, a questão para gestantes, tá? Então, que a gente pode usar, ó, azitromicina, 1 grama. É a primeira linha, tá bom? Abstinência sexual por 7 dias, e assim vai. Outra coisa, já que a gente falou de gestante, eu coloquei esse slide aqui. Alguém tá perguntando alguma coisa? Não, tá. Vocês sabem que Zika é uma doença sexualmente transmissível? Né? E a gente está numa área endêmica. Cara, a gente tem que lembrar disso. Eu que estava fora daqui, nem tava com isso na mente, gente. Mas é sexualmente transmissível e, ó, e fica um tempo assim, ó. Então, para casais que desejam concepção, teve Zika, um deles teve Zika, tem que aguardar 6 meses após a resolução dos sintomas, tá? Se o homem foi infectado, ou pelo menos 8 semanas se foi a mulher.
Em locais endêmicos, né? É recomendado o uso de preservativo durante todo o período de gravidez. Durante toda a gestação. Tá? Oi? Alguma dúvida? A gente pode ir para o próximo? Tá rápido? Tá devagar? Tá desgastante? Pode ir? Beleza? Tá bom. Corrimento uretral. Esse aqui eu vou até passar mais rápido, porque como a gente meio que já falou de gonococo e clamídia, né? Que são os principais agentes, certo? Então, corrimento uretral no homem, essa é a mesma abordagem, eu vou abordar as práticas sexuais, o aspecto do corrimento, os fatores de risco, vou fazer uma anamnese, o exame clínico, a gente não tem um laboratório disponível, então eu vou tratar clamídia e gonorreia, tá bom? Vou avaliar no final de uma semana se teve resposta ou não ao tratamento e vou tratar parceiros. Não teve uma boa resposta. Sinais e sintomas persistem após 14 dias e eu já fiz o tratamento, inclusive para tricomonas, aí eu vou ter que referenciar esse paciente, tá bom? Então, eu geralmente começo tratando para clamídia e gonorreia. Às vezes já trato junto para tricomonas ou não, ou espero e depois faço um tratamento para tricomonas, tá? Tudo vai depender muito ali do que eu avaliar no dia. Lembrando que pode ter reinfecção, tenho que tratar as parcerias sexuais, tenho que explicar, tá? O mesmo tratamento, então, ceftriaxona com azitromicina, certo? Alguma dúvida? Se eu estiver pensando em tricomonas, eu vou usar com metronidazol, tá? Então, não respondeu, tento o metronidazol. Nenhuma dúvida? Beleza. Dor pélvica crônica. Então, gente, tem que durar 6 meses ou mais. Super difícil de fazer diagnóstico, geralmente fica sem. Por isso a angústia lá da mãe daquela paciente. E os diagnósticos mais comuns é endometriose, aderência, síndrome de intestino irritável e cistite intersticial. E é um desafio para qualquer profissional. E para qualquer paciente também, né? Porque é misericórdia, dor pélvica crônica. Mas só para a gente lembrar disso e fazer essa diferenciação e saber que é super difícil de fazer um diagnóstico definitivo disso. Paciente que geralmente acompanha a gente por um bom tempo. Certo? Estão vivos? A gente pode ir para mais 2 casos clínicos? Vamos voltar para os pequenos grupos? Opa, peraí, alguém falou alguma coisa aqui? Quem foi? Pri. Ah, isso é do metronidazol, Pri? Ah, beleza. Bora dividir nos grupos, podemos? Sim, podemos. Então tá bom. Então vamos voltar, grupo 1 e grupo 2. Gente, todo mundo aí? Ó, seguinte, vocês querem dar uma pausa? Querem fazer um xixi, beber uma água? Ou a gente vai direto? Não? Sem pausa? Ninguém me aguenta mais, né? Eu Eu juro que é a última parte, galera. Aguenta firme, tá bom? Segura na mão de Deus aí, vamos. Tá acabando. Fechou, respire, gente. Vamos lá. Caso 3, então. Vocês descobriram o que vocês descobriram, ó, que vocês discutiram no grupo 1. Então, a Ana
30 anos, com queixa de pequenas feridas em pequenos lábios que surgiram há 2 dias e ardem muito. Relata que está preocupada, pois sua ex-namorada apresentou uma ferida em região de períneo há uns meses. Na época, não procuraram atendimento, porque era indolor e desapareceu por conta. As perguntas que a gente tinha mais ou menos selecionado. Então, qual foi o diagnóstico sindrômico, né? Ou sindrômicos. As hipóteses diagnósticas possíveis, o que explorar na história da paciente, o que a gente vai avaliar no exame físico, o que solicitar de exames, os tratamentos para cada hipótese diagnóstica e quais as orientações. E aí, galera do grupo 3, como é que foi? Oi? Vocês estão vivos? A gente pensou Grupo em... 3, grupo 1, desculpa. Grupo 1? Né? Fizeram o grupo 1 e que fizeram o caso 3. Camila, você estava falando? Sim, a gente pensou em algumas infecções, né, que poderiam entrar como as síndromes, e como hipótese diagnóstica a gente colocou como herpes, né, no caso de lesões dolorosas. No caso, ela teve contato com a ex, mas a ex teve um outro tipo de lesão, que era indolor, então a gente também pensou em sífilis, né. Sífilis, a gente comentou também sobre linfogranuloma venéreo, que poderia dar uma lesão sem dor também, né? Aí teria que perguntar outras coisas, por exemplo, bubão, se tem presença de bubão, presença de linfonodomegalia, né? Ou, sei lá, bico de regador, né? Lesões fistolíticas, né? Fistulosas. A gente pensou também, bom, sífilis, linfogranuloma venéreo, donovanose também, que seria uma lesão sem dor, né, que poderia ser, mas o principal ficou como sífilis, né? E se ela tendo contato com a pessoa, com a ex-namorada, porque ela teve contato, ela teria que tratar também, né? Uma possível sífilis. Então, a gente... bom, já estou falando tudo aqui, né? Bom, pensando nessas hipóteses, foram, acho que, 4 hipóteses e herpes. E, bom, na história do exame físico, já falei também, linfonodomegalia, bico de regador, se tem febre, se eram lesões recorrentes. No caso de ser uma herpes, será que eram vesículas antes dessas lesões ulceradas, dolorosas, né? Será que foram vesículas antes? Se ela tinha alguma, o colega falou também, se tinha alguma doença imunossupressora, né? Por exemplo, um HIV ou então uma diabetes, que poderia dar, facilitar o aparecimento de uma herpes, por exemplo, né? A diabetes facilitar o aparecimento da recorrência dessas lesões. Enfim, de exames, os testes rápidos na unidade já dariam um bom norte para a gente. Eu posso falar ou alguém pode falar? Mais alguém, gente, quer falar também do grupo 1? Bom, a gente pensou nos testes rápidos, então, e talvez ela poderia estar em janela também, né? Então, orientar a paciente, assim, às vezes não deu um VDRL, por exemplo, um teste rápido positivo na hora, mas talvez fosse uma janela aí, então é importante pedir um VDRL, outros, talvez sorologias, aventar essa hipótese, né, as possibilidades de ter essas doenças em janela e pedir. Ou então, no caso da ex-parceira,
contactar ela também para ver se ela fez um tratamento, né? Se ela talvez tivesse outros parceiros, a gente não sabe. De repente foram outras parceiras ou outros parceiros. E às vezes uma lesão que aí estivesse, como o sífilis, poderia haver outras, né? Porque a sífilis também vai facilitar outras IST. E talvez passasse, né, para essa Ana, que é a paciente índice. Então, muitas hipóteses. Nossa, bacana. De olho. Na verdade, vocês pegaram todas, né? Porque é isso, qualquer abordagem sincrônica das úlceras genitais. Né? Vários colegas também história. comentaram sobre dermatite, né? No caso da lesão, ou então infecção estafilocócica, ou traumas locais também, numa escoriação, né? Como hipótese diagnóstico, como diagnóstico diferencial. Então, o que orientar para essa paciente? Bom, aí vai depender da hipótese, né? Se for uma herpes, poderia entrar com uma aciclovir, né? Talvez uma primo-infecção. Então, a gente discutiu sobre uso de aciclovir por mais tempo, por menos tempo, dose mais alta, dose mais baixa numa prima-infecção, porque é diferente, né, de uma recorrência, um tratamento com lesões recorrentes. Então, a gente comentou, eu fiquei com essa dúvida e depois, se me lembro bem, era uma dose de 200 de aciclovir, 200 miligramas, por 7 dias, né? Aí você pode fazer 6 em 6 horas, 4 em 4 horas também, doses por mais tempo, com o objetivo de diminuir a gravidade de outras recorrências, de gravidade de outras lesões, diminuir os dias de apresentação clínica. E numa recorrência, uma dose por 5 dias, por exemplo, de 200. Mas também mudaria se ela tivesse uma co-infecção, né? Então, poderia fazer uma dose mais alta, que a gente comentou. No caso da sífilis, tratar ou não tratar essa paciente Ana, né? Porque ela não teve nenhuma lesão. Então, na minha opinião, eu pediria um teste rápido, eu não trataria ela de cara, porque ela não teve nenhuma lesão, mas tentaria explorar mais se ela já teve um tratamento prévio, se teve outras lesões que ela ignorou também, porque ela falou só da lesão da parceira. E no caso de outras características de lesões, aí de acordo com a hipótese mesmo. Beleza, vocês discutiram bastante coisa, né? Vocês discutiram mais algum tipo de orientação para ela? Orientar no caso de outras parceiras que ela também possa vir a ter, né? Ou então, acho que a Raina comentou também sobre medidas de higiene, né? Muitas vezes a gente tem que falar mesmo, reforçar. E acho que foi isso. Testes. Retornar também, né, com esses testes para a gente reavaliar. Vocês precisam de busca ativa, né? Isso. Acho que foi isso. Mais alguma coisa? Eu não trataria de cara para sífilis, a não ser que eu achasse que é uma paciente que não vai retornar. Aí eu não perderia a chance, entendeu? Tipo, uma paciente que eu acho que não vai voltar, não reside ali, sabe aquela coisa? Eu já ia fazer. Mas se Teve não, um colega que teste disse rápido, que... às vezes até repetir e tal, se eu tenho um bom vínculo, dependendo de como, sabe, tá? Teve um colega que falou que ele consideraria como primária, assim. Então, de repente, ela não viu a lesão porque era indolor e aí ele faria. Porque as lesões, principalmente na mulher, nem sempre são perceptíveis, né, gente? Pode Exatamente. ser no canal vaginal, no colo, às vezes não dá para ver. Foi então. mal aí, Priscila. Eu esqueci o microfone. Tá bom. Beleza, então vamos seguir. Tem mais alguma coisa que vocês falaram, ou dúvida que vocês acharam, que vocês querem expor?
Seguiu. Caso 4. Então, o caso 4 foi do Igor, 27 anos, procura atendimento com queixa de anospareunia e aparecimento de verrugas em região de períneo há 2 semanas. As perguntas as mesmas, basicamente. Diagnóstico sindrômico, as HDs possíveis, o que explorar na história do paciente, o que devemos avaliar no exame físico, o que solicitar de exames, os tratamentos para as hipóteses diagnósticas elencadas e as orientações para os pacientes. Grupo 2, quem quer falar para a gente? Nossa discussão. Gente, grupo 2. Alguém? Preciso de alguém do grupo 2 para comentar como foi. As perguntas, quais foram as discussões, o que vocês elencaram. Bom, a gente abordou a vida sexual do paciente, a questão de parcerias, se ele faz algum tipo de prevenção. A gente daí também pensou em relação ao diagnóstico sindrômico e lesão verrucosa, em região de períneo, que leva mais a gente a pensar numa infecção pelo HPV, né? Em relação à anodispareunia, a gente chegou quase no consenso que é um termo novo para a gente, mas possivelmente se relaciona à forma de sexo do paciente, mas que a gente também não deve apenas supor isso, ou a questão da orientação sexual dele, tentar abordar de uma forma ativa se o paciente não tiver essa liberdade de conversar sobre isso, ou de expor inicialmente para o profissional, né? Para a gente também entender quais seriam as possíveis orientações em relação à prevenção. Até voltando naquele slide que foi falado, prevenção combinada que se adequasse ao contexto social e do momento daquele paciente, né? Em relação ao tratamento, pensando na possibilidade do condiloma, a gente discutiu a questão do uso do ATA, da podofilina, a importância da orientação do paciente quando a gente pede para, caso ele formule o ATA, né, a 90%, que é importante a orientação e documentação que o uso tem que ser feito apenas em ambulatório pelo profissional que fez a solicitação da prescrição, né? Além disso, a gente estava falando também de algumas possíveis minúcias na relação do paciente com HIV, que a gente ficou de pesquisar mais a fundo, a necessidade de, ou não de fazer algum tipo de histologia, né, de análise anatomopatológica obrigatória em pacientes com imunossupressão, algo desse tipo. Não sei se a gente falou alguma coisa mais além disso. Mais alguém do grupo, gente? Quer complementar? Alguém de fora quer fazer mais alguma pergunta? A gente falou também da questão de as possibilidades de ISTs no tipo de relação anorreceptiva, né? Na Isso. possibilidade de proctite por clamídia, tricomonas, e também na questão das profilaxias em relação à vacina, né? Para HPV e até da hepatite A, entendendo que, por conta da transmissão fecal-oral, né, existe a possibilidade de uma infecção durante a prática sexual dessas pessoas, desses indivíduos. Ótimo. É isso aí. Uma coisa que foi falada, que o Felipe não chegou a comentar, que eles falaram que eles não conheciam, né, o termo de anodispareunia, que é um termo que se refere à dor, né, na relação sexual anal receptiva,
E que, quando a gente vai explorar isso com o paciente, não necessariamente, eu não lembro agora quem que falou isso, mas que foi, tipo, sensacional, acho que foi a Fernanda, que não necessariamente está relacionado a uma patologia, ou vai ter uma proctite, alguma coisa assim, né? Tem outras questões que a gente tem que abordar, né? Na questão da pessoa se a pessoa está se sentindo confortável, se ela está com medo dessa situação ou não, uso de lubrificantes, segurança, insegurança, fatores psicológicos. Então, a gente tem que lembrar de abordar tudo isso quando o paciente vem com essa queixa, tá bom? Não necessariamente ele vai ter uma patologia, certo? Então, vamos lá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Gente, a aula de vocês até que horas? Eu não sei. A aula de vocês até que horas? Eu acho que é. Até as 5 horas, é isso? Bom, ninguém responde, mas eu acho que sim. Mas a gente já está no finalzinho. Respirem, vai dar tudo certo. Talvez a gente passe uns minutinhos. Então, vamos lá, gente. Então, infecções que causam úlcera genital, tá? Ah, ninguém nunca falou até que horas que acaba? Ah, melhor assim. Então, agora, vou até abrir uma cerveja. Então, vamos lá. Manejo das infecções que causam úlcera genital. Em torno de 16, não, nem vem. 2 horas, não. Eu tenho certeza que não são 2 horas de aula. Então, beleza, gente. Então, as mesmas coisas que a gente aborda nas outras síndromes, né? E aí, o que que eu vou pensar? Eu preciso investigar as causas. Então, eu tenho uma IST como causa provável, isso já ajuda muito a gente a pensar em sim ou não. E se eu tenho um laboratório disponível, sim ou não. Laboratório disponível não é uma realidade na nossa vida. Beleza. Então, vamos lá. Eu vejo as lesões, certo? Lesões ulceradas. O que que eu vou me nortear? No caso, gente, do herpes, a gente vai muito pelo tipo de lesão, é bem característico, então acho que é mais fácil da gente se guiar, né? Então são aquelas lesões vesículas pequenininhas que se rompem, fazem aquelas úlceras, às vezes com a base amarelada. O herpes genital geralmente é muito doloroso, a primo-infecção, às vezes as lesões podem ficar mais espalhadas, pode dar febre, mal-estar, tá bom? É um diagnóstico um pouco mais fácil da gente fazer e tratar, a ciclovir e tal. As outras lesões são um pouco mais fáceis. Ele usa esse esquema aqui. Então, as lesões têm mais de 4 semanas, sai tratando tudo. Sífilis, cancroide, adenovanose e linfogranuloma venéreo, tá? Ah, beleza. Não tem, vou tratar só sífilis e cancroide se for mais agudo. E se eu vejo ali que é herpes, beleza, vou tratar o herpes genital, tá? Não sei o que pode ter abaixo disso. Ah, tá. Aí fiz o tratamento. Os sintomas persistem após 14 dias, ou eu trato de novo, ou eu referencio. Mas geralmente a gente não tem muitas outras opções de tratamento, a gente vai ter que acabar referenciando, tá? E fazer toda aquela abordagem de oferecer testes rápidos, orientações e assim por diante. Beleza? Tratamento do herpes genital. Primeiro episódio, que vocês estavam falando de dose e tal. Então, dose. 200 miligramas, então 2 comprimidos, 3 vezes por dia, por 7 a 10 dias, ou 200 miligramas, 1 comprimido, 5 vezes ao dia, que é aquele de 4 em 4 horas, pulando a dose da madrugada, tá? Então, ou eu faço 400 miligramas 3 vezes por dia, ou 200 miligramas, que é um comprimido, de 4 em 4 horas, pulando a dose da madrugada. Recidiva, os outros, beleza. Faço os 400 miligramas 3 vezes ao dia por 5 dias, ou
Esse que eu nunca tinha visto aqui, ó. 4 comprimidos 2 vezes por 5 dias. Geralmente, o esquema que eu conhecia era o de 200 miligramas, de 4 em 4 horas, também por 5 dias. Esse esquema aqui de 4 comprimidos por vez, 2 vezes ao dia, só por 5 dias, nunca usei, mas me pareceu bem fácil. Vocês já usaram? Alguém já usou esse esquema? Não morram, pessoal. Falta muito pouco. Nunca usei. Eu também não conhecia. Beleza. Lembrando que o ideal é sempre avisar o paciente para iniciar o tratamento o quanto antes. Se ele conseguir iniciar o tratamento antes do aparecimento da lesão, quando está só doendo, queimando e tal, melhor ainda, às vezes nem sai, tá? Se eu precisar fazer, então, um tratamento de supressão, a pessoa tem 6 episódios ou mais no ano, imagina a tristeza, né? Posso fazer o aciclovir de 200 miligramas, 2 comprimidos, 2 vezes ao dia por até 6 meses. E esse tratamento pode ser prolongado por até 2 anos, tá? Imunossuprimidos, o tratamento vai ser EV. Na gestação, tem que tratar o primeiro episódio em qualquer trimestre da gestação, conforme o tratamento para o primeiro episódio, tá? Se a prima infecção ocorreu na gestação ou se recidivas foram frequentes no período gestacional, pode-se realizar a terapia supressiva a partir da 36ª semana, com a aciclovir 400 miligramas, 2 comprimidos, 3 vezes ao dia. Certo? Nunca peguei uma gestante com prima infecção de herpes. Só, tipo, recidiva. Não sei se alguém já pegou. Beleza. As outras, então, cancroide, linfogranuloma venéreo e denovanose. Qual que vai ser o tratamento? Todo mundo enxerga, olhando assim, o quadro que a gente vai usar, basicamente, quase que o mesmo esquema para tudo. É a azitromicina ou doxiciclina com ceftriaxona, certo? O que vai mudar muito é o tempo de tratamento. Então, no cancroide, basicamente uma dose única resolveria o problema. Tá aqui o ciprofloxacino, mas com aquela questão das resistências e tal. Agora, o linfogranuloma venéreo, que é a clamídia lá L1, L2, L3, L4, vocês têm, geralmente o tratamento é um pouco mais longo, né? Ó, azitromicina, 500 miligramas, 2 comprimidos, 1 vez por semana por 21 dias. Esse é o tratamento preferencial nas gestantes. Ou a doxiciclina, que seria o melhor para linfogranuloma venéreo, assim, que tem mais estudos e tal. Um comprimido de 12 em 12 horas por 21 dias, tá? Então, não sei o que é o certo, não tenho exame laboratorial, desconfio que seja uma IST e tal. Gente, lança aí uma ceftriaxona e faz uma azitromicina ou uma doxiciclina, tá? Denovanose também. Mesma coisa, vai ser azitromicina ou doxiciclina, tá? 500 miligramas, 2 comprimidos, 1 vez por semana, por 3 semanas também. Então, fecha. Então, se eu faço um esquema de ceftriaxona dose única e faço o esquema de azitromicina ou doxiciclina com 3 semanas, eu geralmente pego tudo, tá? Certo? Alguma dúvida? Lembrando que são DSTs, então eu tenho que tratar o parceiro, parceira, a parceria, as parcerias, tá? Tratamento de sífilis. Vocês querem até me xingar, né? Se vocês sabem de cor e salteado, mas vamos passar, tá bom? Sífilis recente ou secundária. Penicilina benzatina, 2,4 milhões, 1 em cada nádega, dose única, tá bom? E aí faz o segmento com BDRL trimestral. Tardia,
Vou fazer 2,4 milhões por 3 semanas, total de 7,2 milhões de doses. Também vou fazer o segmento trimestral. Ah, o paciente não pode tomar penicilina. A gente tem que investigar muito bem isso, viu? Tem que ver se realmente o paciente fez uma reação. E nos manuais eles falam, tipo assim, reação grave. Porque se não for reação grave, é penicilina benzatina. Tá? Às vezes a gente encaminha para sensibilização, mas vai chegar lá e eles vão mandar de volta. A não ser que seja, tipo assim, realmente uma suspeita que o paciente teve uma reação grave. Senão, é o melhor tratamento. E lembrando que para gestantes, é só penicilina benzatina. É a única que trata mãe e feto, tá? Alguma dúvida? A gente pode ir para os condilomas e para as verrugas. Beleza, esse aqui não precisava nem de fluxograma, né, galera? Porque basicamente a gente vai pensar em condiloma mesmo e vai fazer o tratamento. As opções ambulatoriais. ATA, 80 ou 90%, apodofilina, 10 ou 25%, eletrocauterização, exérese cirúrgica e crioterapia. O pessoal do grupo 2, vocês falaram tudo isso, né? Ah, que bonito, foi lindo. E tem o tratamento domiciliar. Gente, eu nunca prescrevi, não sei se vocês já prescreveram, porque, tipo, o SUS, até onde eu sei, são tratamentos bem caros. Mas o paciente pode fazer o tratamento em casa. O imiquimod, eu acho que é um pouco longo o tratamento, vai, tipo, 4 semanas de tratamento, uma coisa assim, mas costuma resolver bem, assim. É uma opção para o paciente que às vezes tem um poder aquisitivo melhor, não quer ficar indo lá na unidade, tal, para a gente fazer o tratamento. Pode ser uma opção, tá? Aparecimento de novas lesões, não, vida que segue, orientações, lembrando que é DST, a gente tem que pesquisar outras DSTs, tem que investigar a vida sexual desse paciente, ver que orientações que a gente tem que fazer, tá bom? Novas, a gente continua fazendo o tratamento para as novas lesões. Certo? Alguém tem dúvida? Não, a gente quer ir embora. Beleza, só mais um pouquinho. Coisa que a gente falou do último caso clínico. Então, gente, existem, tá bom, infecções entéricas e intestinais que a gente considera como ISTs, tá bom? Principalmente em pessoas com a prática de sexo anal receptivo. Então, a gente tem que lembrar disso, tá? Então, tem que ter a prática, tem que ter as manifestações clínicas de proctite, um exame físico direcionado e um tratamento clínico baseado no diagnóstico presuntivo, porque a gente não vai fazer exame laboratorial também. Então, qual que é o tratamento? É basicamente esses casos. O gonococo, a clamídia, herpes pode também, sífilis e giardias, tá? Então, eu pensando nos principais, que é gonococo e clamídia, é ceftriaxona e azitromicina, a gente já super conhece esse tratamento, é o mesmo, tá bom? E se ainda assim trata e continua, a gente desconfia que pode ter uma giardias, a gente faz o tratamento com metronidazol também, tá? Só para relembrar, e a gente tem isso em mente, porque a gente não costuma conversar sobre isso, acho que eu nunca tive uma aula sobre isso. É mais de vida e do GT de sexualidade e tal. Então, o pessoal não costuma abordar isso, e se a gente não está com isso em mente, a gente não pensa. E se o paciente não traz, a gente não sabe investigar e não sabe tratar adequadamente, tá bom? Alguma dúvida? Sim, eu não sabia. Beleza. Fechou. Vocês sabem orientar, gente? Eu vi ali que o pessoal do grupo em que tinha o caso, né? Eu não lembro o nome da paciente, que tinha uma ex-namorada e tal. Vocês sabem orientar as prevenções de STs no sexo entre mulheres ou homem trans? É fácil? Vocês sabem? Porque até onde eu sei, rola um mito que entre mulheres nem tem, às vezes,
Já ouvi falar muito que o risco de você se contrair uma ST é inexistente ou muito pequeno. Vocês sabem orientar? Gente, eu juro que tá acabando, é a última coisa. Porque entre homens que fazem sexo com homem e tal, parece mais fácil, né? Mas ainda assim, ó, se a gente for pensar, não é tão fácil assim. Rolou um monte de dificuldade, né? E entre mulheres? Nem sempre é fácil, gente. E as mulheres são sempre deixadas de escanteio em todos os aspectos, inclusive nisso, inclusive de sexualidade, de prazer e de vida sexual e de prevenção, tá? Então, às vezes a gente até sabe orientar mais práticas preventivas de homens que fazem sexo com homens do que de mulheres que fazem sexo com mulheres. Tá bom? Orientar que pode sim haver infecções entre mulheres. Sim, inclusive eu fiz uma pergunta para vocês sobre candidíase e vaginose bacteriana. Não são consideradas ISTs, mas no sexo entre mulheres, elas podem ser consideradas ISTs, tá bom? Tem estudos mostrando, principalmente mulheres, casais mesmo, né, que fazem relação sexual há mais tempo, repetitivos, e geralmente elas possuem a mesma cepa. Quando tem infecção em uma, em outra, às vezes é a mesma cepa. Então, no sexo entre mulheres, a gente pode considerar, sim, a candidíase e a vaginose bacteriana, às vezes, como uma IST. Então, a gente tem que ter isso em mente, que geralmente fica, não, para geral não é. Mas nesse caso pode ser. Recomendo muito, não sei se vocês conhecem o Padilha, o Vanderson Padilha, maravilhoso. Tá aqui, ó, o arrobinha dele, o Instagram dele é um show, cheio de material sensacional sobre a saúde da população LGBTQIA+. Super sensacional. Se vocês puderem explorar, vão. Ele é maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Existe, né, a transmissão de ST, tá? No sexo entre mulheres, né? No sexo vagina, dedo vagina, boca vagina, ou brinquedos vagina. Então, tanto para sífilis, hepatites, HPV, HIV e dentre outros. Pouco ou quase nenhum, né? Basicamente nenhum. Dispositivo pensado para o sexo entre mulheres, cis ou homens trans, né? Entre mulheres com vagina, ou pessoas com vaginas, tá? É tudo na base do improviso, não se fala sobre isso. Pensem assim, ó, quando começou a surgir, conversem sim com os pais de vocês e tal, surgiu o preservativo externo, né, a camisinha e tal, aquela coisa que todo mundo achava super, nossa, mas quem vai parar para colocar isso, uma coisa que não tem nada a ver, tal. E aí, com o tempo, se falando sobre isso, sobre a importância, e de tanto entrar no assunto, hoje, nos jovens já, mas nem tanto, mas teve um período aí da nossa geração em que usar um preservativo externo, um preservativo masculino numa relação sexual e tal, já era bem aceitável e bem comum, né? Porque é isso, a gente fala a respeito, a gente faz campanha, a gente normaliza a prevenção de STs na relação sexual heteronormativa entre homem e mulher, tá bom? No caso das mulheres, não existe dispositivo pensado para isso, próprio para isso, não se fala sobre isso e não é nada normalizado, tá? Algumas orientações que a gente pode dar, então, para tentar ajudar a criar barreiras, né? Cortando os preservativos e fazendo barreiras, tá? É uma opção. Lembrando que o plástico filme, que já foi orientado já há alguns anos atrás como uma possível barreira, não é recomendado porque ele tem microporos e os micro-organismos passam normalmente, então não é uma opção. Tem também aquela barreira odontológica, dental dam aí, que eu nem sei o que é, mas enfim, também aparece como uma opção. Durante o período menstrual, o uso de copinhos ou desse diafragma, no caso, diafragma, né, copinho, acho que deve ficar bem ruim, mas é uma opção de você não ter contato com sangue menstrual e evitar também infecções.
Evitar o contato direto entre os dedos e a mucosa vaginal, então pode ser usado luvas, o próprio preservativo externo, dedeiras, tá bom? Quando vai se usar vibradores, dildos, sempre usar o preservativo e aí fazer a troca de preservativo se for trocar de uma pessoa para outra, isso também é bem importante. Questão das unhas cortadas ou com os cantos bem aparados, a questão das cutículas orientar, se possível, não tirar, mas fácil empurrar as cutículas para dentro, do que retirar as cutículas, porque se você tira as cutículas, você fica, né, sem barreira, então é uma exposição maior, então lembrar de orientar isso também. E é isso. Dúvidas? Acabou, graças a Deus, é isso? Vocês podem dar um feedback rapidinho? Aí eu juro que eu libero vocês. Aí, pessoal, é hora de aparecer para poder acabar a aula. Isso, Precisamos ouvir a voz de vocês, a opinião de vocês. Por favor, não nos deixem em silêncio. Vamos saber da última parte. Beleza, boa, valeu. Tá. Foi muito maçante? Vocês acham que deu para dar informações novas? Legal. Extensa, né? Ainda tinha mais coisa que a gente cortou. Eu fiquei com vontade de fazer uma outra aula. É muito assunto, gente. A gente deixou muita coisa de fora, né? Muita coisa. Mas foi extensa mesmo. Mas eu avisei que ia ser puxadinho. Bem abrangente. Ah, que bom. Beleza. Eu gostei acho que dos casos clínicos com abordando outros grupos, né? Porque a gente sempre tem coisas, quando fala de ST, coisas bem específicas, heteronormativas, né? Então, achei legal a discussão trazer isso, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, acaba contribuindo. Acho que, talvez, de tudo da aula aí, acho que todo mundo já tinha conhecimento, né? Mas eu acho que essa parte que vai fazer a diferença mesmo. Ah, é bacana, que bom, porque eu super queria mesmo que isso fosse assim, sabe, importante para vocês, que vocês se atentassem mais, porque realmente a gente não fala sobre isso, galera. A gente não tem isso, é muita informação nova, muita coisa nova, e a gente não é nem ensinado a abordar isso, sabe, de forma ampla e correta. Depois entrem no Insta do Padilha, se vocês puderem, quem tem Instagram e tal, porque lá tem muita informação legal, assim. Eu queria ter trazido outras coisas até, para deixarem vocês tipo, meu Deus, como que eu vou orientar isso para o paciente? Mas acho que a gente pode ter outras oportunidades depois. Fechou? Vamos embora? Tá bom, gente. Um ótimo final de quinta, uma ótima sexta, um bom final de semana para vocês. A gente se vê por aí, tá bom? Obrigada, gente. Bom final de semana. Beijinhos para todos.